Olá, nesta aula aprenderemos como calcular máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos iniciar aí com o máximo divisor comum. Para isso, coloquei aqui um exemplo. Vamos calcular o máximo divisor comum de 28 e 36. Calcular o máximo divisor comum é encontrar o maior número que divide tanto o 28 quanto o 36. Para isso, vamos utilizar o processo de fatoração simultânea. Essa fatoração, consiste em dividir 28 e 36 por números primos. Então, vamos iniciar aqui pelo número 2. 28 dividido por 2 é igual a 14, 36 dividido por 2 é igual a 18. Novamente por 2, 14 dividido por 2 é 7, 18 dividido por 2 é igual a 9. Observe que não dá mais para dividir por 2, vamos dividir agora por 3. 7 dividido por 3 não dá, então a gente vai descer o 7, e 9 dividido por 3 é igual a 3. Novamente por 3, 7 desce, 3 dividido por 3 é igual a 1. E finalmente, dividindo agora por 7, temos 7 dividido por 7 é igual a 1. Após dividir todos os números 28 e 36 pelos fatores primos, agora nós vamos destacar apenas os números que são divisores comuns. Observe que este primeiro 2, ele é um divisor comum, tanto do 28 quanto do 36. Ele divide tanto 28 quanto 36. E esse outro 2 também, ele divide tanto 14 quanto 18. Então, vamos marcar estes dois números. Observe que o 3, esse outro 3 e o 7, eles não são divisores comuns do 7 e do 9, nem do 7 e 3, nem 7 e 1. Após destacarmos apenas os divisores comuns, devemos multiplicar esses divisores. Então, fica 2 vezes 2 é igual a 4. E assim será o resultado, do máximo divisor comum dos números 28 e 36. Agora, vamos ver aqui como encontrar o mínimo múltiplo comum de dois números. Então, vamos calcular aqui o MMC de 14 e 30. Semelhantemente ao cálculo de máximo divisor comum, vamos fatorar simultaneamente. Iniciando aqui por 2, 14 dividido por 2 é 7, 30 por 2 é 15. Agora, por 3, desce o 7, pois o 7 não dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Dividindo por 5, desce o 7, 5 dividido por 5 é igual a 1. E agora, finalmente, dividindo por 7, terminamos aqui o processo de fatoração. O mínimo múltiplo comum será o produto de todos os divisores que utilizamos aqui. Ou seja, vai ser 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que vai ser igual a 210. Então, 210 é o menor múltiplo comum dos números 14 e 30. Vamos ver aqui alguns exemplos que precisa de utilizar máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum para ser resolvido. Então, primeiro exemplo, duas tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo este comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e outra 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço, se toda a madeira deve ser aproveitada? Então, vamos entender o problema. Temos duas tábuas e queremos dividi-las em pedaços de mesmo tamanho, de forma que seja o maior tamanho possível. Então, vamos ter que utilizar máximo divisor comum. Vamos calcular o máximo divisor comum de 90 e 126. Dividindo por 2, 90 por 2 é 45, 126 por 2 é igual a 63. Dividindo por 3, 45 dividido por 3 dá 15, e 63 dividido por 3 é igual a 21. Dividindo agora por 3, 15 por 3 é 5, 21 por 3, 7. Dividindo 5 e 7 por 5, vai ficar 5 dividido por 5 é 1, desce o 7. E dividindo por 7, desce o 1 aqui, 7 dividido por 7 é igual a 1. Lembrando que o máximo divisor comum é o produto apenas dos números que são divisores comuns. Observe que os divisores comuns aí são 2, 3 e 3. Apenas estes três números aqui dividem simultaneamente o 90 e o 126, 45 e 63 e o 15 e 21. Então, multiplicando 2 vezes 3, temos que o máximo divisor comum é igual a 18. Assim, o comprimento desta tábua deve ser de 18 centímetros. Exemplo 2. Em um ônibus,
possuem várias pessoas. Sabe-se que podemos contá-las de 8 em 8 ou de 10 em 10. Quantas pessoas tem no ônibus? Este aí, agora, é um problema de mínimo múltiplo comum, pois a quantidade de pessoas no ônibus vai ser um múltiplo de 8, porque pode ser contada de 8 em 8, e também será um múltiplo de 10, pois pode ser contada de 10 em 10. Então, encontrando o mínimo múltiplo comum de 8 e 10, fatoramos aqui, multiplicamos todos os números, então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, é igual a 40. Desta forma, teremos 40 pessoas no ônibus, ok? Pessoal, então, até a próxima.